Pecadinho, pecadão. O que você acha? Bom, com frequência a gente se depara com os irmãos perguntando sobre a existência de pecadinho e pecadão. Bom, nós precisamos manter um equilíbrio. As escrituras, elas não relativizam o pecado. Cada pecado é tratado dentro de um modo específico nas escrituras. E eu acredito que, teologicamente, se possível, existir pecados em graus maiores e pecados em graus menores. Pelo menos é o que eu observo ao olhar as escrituras quando relaciona este ensino e este assunto. É claro que as escrituras elas mostram, como falei, sobre a existência de graus diferentes de pecado. A própria Torá, nós podemos observar que alguns pecados foram punidos com mais rigor do que outros. Logo, nós deduzimos que existem pecados com maiores gravidades e existem pecados com menores gravidades. Maiores e menores. O Novo Testamento, quando trata desse assunto, existe uma progressividade. Embora nós entendemos que o Novo Testamento ele não trate diretamente com os judeus, como o Antigo Testamento trata diretamente com os judeus, mas entendemos que com relação a esse assunto existe uma continuidade no Novo. Há coisas que o Novo Testamento rompe com o Antigo, mas há coisas que existe uma progressividade. Geralmente as coisas em que o Novo Testamento rompe com o Antigo coisas relacionadas à etnia, à cultura e liturgia que está relatado na Bíblia hebraica. Mas com relação a graus de pecados diferentes e com punições distintas, existe uma progressividade do Antigo no Novo Testamento. Isso nós podemos ver nos relatos que o próprio Jesus ensinou em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 48, e em diversas passagens que haverá punições maiores para um determinado tipo de pecados e menores para outros tipos de pecados. Lucas 12, 48 é bem claro e inúmeras outras vezes. Existe esse conceito. Jesus, ele no Evangelho de João, mais preciso no capítulo de número 19, versículo de número 11, quando ele vai responder, se não me falha a memória, a Pilatos, ele diz a Pilatos que ele não teria poder algum sobre Jesus se não fosse dado do alto. Aí Jesus diz o seguinte: por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Em outras traduções diz, cometeu pecado maior. É claro que qualquer pecado, mesmo que menor que seja, ele é suficiente para condenar o homem. Por isso
que ao cometer pecados com graus menores, devemos nos se arrepender. Porque, embora as punições sejam distintas, todo pecado diante de Deus não é relativizado e é condenável perante Deus. Até aqueles pecados que está no coração, tá? Então, o próprio Jesus disse, maior pecado cometeu. Lá em João 19:11. É interessante que esse mesmo adjetivo, maior, aparece em Lucas 1,15. Pois ele será grande. Eu acho que é meizona. Pois ele será grande na visão do Senhor. Esse conceito também, como eu já falei, é oriundo da Bíblia hebraica, porque existe uma continuidade nesse aspecto no Novo Testamento. O texto diz claramente, lá em Êxodo 32:30, Moisés disse aos israelitas, cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. E é interessante que quando o texto fala, relatando as palavras de Moisés, a tradução que aparece no interlinear hebraico-português do Edson de Faria Francisco, da Sociedade Bíblica Brasileira, é grande pecado. Se não me falha a memória, é a palavra gadol, se não me falha a memória, que é grande. Então, nessa perspectiva, há uma harmonia que liga o Antigo com o Novo Testamento. O próprio Jesus disse várias vezes que todo e qualquer pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não tem perdão. Logo, deduzimos que há um pecado tão terrível, mas tão grande, que para com Deus ele não terá perdão algum, que é o caso da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meus amigos, é um momento que nós precisamos refletir. Não devemos ser acomodados, porque qualquer pecado é condenável perante de Deus e digno de juízo. Embora que Deus trate alguns pecados com graus maiores e graus menores, mas é punível e condenável diante de Deus. Mas que Deus nos perdoe. Que Deus perdoe a sua vida. Que você encontre nele o perdão e a misericórdia oportuno para a sua alma. E que ele não só nos perdoe, mas que também nos livre do poder do pecado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.